Questão 10 da lista de gás ideal, parte 2. Então, a questão diz o seguinte, ó, determina a temperatura interna em graus Celsius de um recipiente cujo volume é 150 litros, que contém 0,7 kg de gás carbônico, né? Dióxido de carbono ou CO2, né? Há uma pressão de 800 milímetros de mercúrio, onde ele dá as massas atômicas do oxigênio, então 16 gramas por mol, cada mol de átomos de oxigênio tem uma massa de 16 gramas e um mol de átomos de carbono tem uma massa de 12 gramas. Tá? Então ele quer a temperatura, pessoal. Então a gente percebe que é uma questão, né, de gás ideal, onde a gente pode usar exatamente a lei dos gases ideais, essa fórmula famosa, né, pressão vezes volume igual a nRT, né? Número de mols, constante universal dos gases ideais e a temperatura em Kelvin. Tá? Como eu quero a temperatura, eu poderia calcular o número de mols, né? Porque ele deu a massa, 0,7 kg ou 700 gramas. A massa molar a gente sabe calcular do CO2, são 2 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono, né? Ou então a gente pode dizer que é 1 mol de átomos de carbono e 2 mols de átomos de oxigênio. Com essas massas atômicas eu consigo determinar a massa molar. E aí, eu achando o número de mols, eu posso substituir aqui e calcular a temperatura em Kelvin. Depois eu transformo em Celsius, certo? Mas vamos fazer o seguinte, aonde tem número de mols, vamos substituir logo na fórmula da lei dos gases ideais por massa sobre massa molar. Então foi o que eu fiz, ó, substituir o número de mols pela massa sobre a massa molar. Depois, ó, eu posso isolar a temperatura. Para isso, o que é que eu faço? Tá? Eu fiz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Tá? Eu fiz aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então ficou a massa molar, que multiplica a pressão vezes volume, está aqui no primeiro membro da equação. E massa da amostra, que são os 700 gramas, o R e o T ficou aqui no segundo membro da equação. O que é que nós queremos? Nós queremos a temperatura. Então, temos que isolar a temperatura aqui. Então, o que está multiplicando pela temperatura vai passar aqui o quê? Dividindo. Então, vai ficar massa molar vezes a pressão vezes o volume no numerador e mR aqui no denominador. Vamos fazer isso? Pronto, então coloquei, né, o mR no denominador e coloquei a massa molar, pressão vezes o volume, né, no numerador. Agora vamos substituir os valores, né? Eu preciso da massa molar. Quanto é a massa molar do CO2? Um mol de CO2 tem quantos gramas, né? Um mol de CO2 tem quantos gramas? Nós sabemos que nós temos aqui um mol de carbono, que são 12 gramas por cada mol, e 2 oxigênios, cada oxigênio é 16 gramas por mol, então 2 vezes 16. A unidade aqui, ó, grama por mol. Então, quanto é esse valor? Então, 2 vezes 16, 32, mais 12, 44 gramas por mol. Então, 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Então, eu já tenho aqui os valores aqui para colocar. Ó. Aqui vai ser exatamente a massa molar. A pressão ele deu em milímetros de mercúrio, mas nós sabemos que cada 760 milímetros de mercúrio, cada 760 milímetros de mercúrio é um ATM. Vamos transformar em ATM? Então, 800 milímetros de mercúrio tem quantos, né? Tem quantos ATM, né? Só é dividir por 760. Vou fazer a regra de 3, né? Então, quanto é que dá? Então, 800 milímetros de mercúrio é igual a 1,5263. 1,5263 ATM. Certo? Pronto, já transformei também a pressão para substituir aqui na equação. O volume ele deu em litros, está tudo bem, ó, 150 litros, certo? A massa está em quilograma, mas nós sabemos que
cada quilograma são 1.000 gramas. 0,7 quilogramas equivale a 700 gramas. Então, nós temos aí 700 gramas. E agora a gente tem todos os valores aqui para substituir, ó, tá? Então, vamos substituir. Massa molar é igual a quanto? 44 gramas por mol, né? Pressão. Qual o valor da pressão que nós transformamos aqui, ó? Né? 1,052 aqui, vamos corrigir aqui, né? É 1,052. 1,52 aqui, ó. 1,052. Então, vamos substituir aqui na fórmula. E o volume, 150 litros. Tudo isso dividido, né, pela massa, 700 gramas. E o nosso R, nós vamos usar o R 0,082 ATM litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Vamos substituir? Então, substituindo todos os valores, né, vamos cortar as unidades, a importância de colocar as unidades para ver se está tudo certo, né? Então, vamos cortar aqui, ó, tem grama aqui, com grama aqui. Tem ATM aqui com ATM aqui. Tem litro com litro, tá? Tem mol aqui com esse mol a menos 1, vai dar para cortar aqui. A gente poder fazer divisão de frações e dá para ver que vai cortar, tá? Então esse grama com esse grama também dá para ver que vai cortar. Resumindo, né? Só sobra Kelvin a menos 1. Ora, Kelvin menos 1 quando sobe fica Kelvin, tá? Então esse resultado da temperatura, logicamente, a gente já sabia, vai dar em Kelvin, né? Então vamos fazer esses cálculos aqui na calculadora. Então, cortando todas as unidades e fazendo os cálculos na calculadora, deu 121,03 Kelvin. A questão pede lá no início, né, no enunciado, em graus Celsius. Inclusive, no gabarito eu tinha colocado o valor errado, em Kelvin, mas eu corrigi, né? Coloquei no grupo do WhatsApp. E também vamos transformar em graus Celsius, tá? Que eu não tinha colocado no gabarito em graus Celsius. Então, 121,03 Kelvin equivale a quantos graus Celsius? Então, relembrando, nós sabemos que a temperatura em Kelvin é a soma da temperatura em graus Celsius mais 273,15 graus Celsius. Tá? Neste momento aqui, nós temos esse valor aqui, ó, e queremos calcular esse valor aqui. Ou seja, é uma questão de equação de primeiro grau bem simples. Então, vamos substituir essa temperatura aqui por 121,03 e depois vamos descobrir quanto é a temperatura em graus Celsius. Passando esse termo que está somando para o primeiro membro, ele vai passar subtraindo. Tá? Quanto é que vai dar? Então, eu passei, né, substituir primeiro a temperatura por 121,03 que nós tínhamos encontrado. Eu ia colocar a unidade aqui, mas como isso aqui é uma convenção, né, uma definição da escala Kelvin, a soma desses dois valores em graus Celsius termina dando a escala absoluta. Tá? Então, não tem muita lógica colocar as unidades nesse caso específico aqui, viu? Então, eu repeti aqui 121,03 e esse 273,15 estava somando, passou para o primeiro membro subtraindo, tá? Que vai ser igual, aí no segundo membro só ficou a temperatura em graus Celsius, que está aqui esperando os acontecimentos. Ó. Então, quanto é que dá essa subtração? Eu já sei que vai dar um número negativo, porque sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior número, ó. Então vai dar negativo. Tá? Então, quanto é que dá essa subtração aqui? Então, fazendo a subtração, tá? Menos, ou seja, mais 121,03 menos 273,15 vai dar menos 152,115 graus Celsius. Tá bom? Esses números decimais aqui, né, vai depender do arredondamento que cada um fez, que não deve fazer arredondamento, deve colocar os números da calculadora, né, pelo menos 3 ou 4 casas decimais, mas a resposta da questão 10, tá, da segunda lista de gás ideal é essa aí.